bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê Arte Coisas. Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer essa bandeja maravilhosa aqui, com uma temática mais do que especial. Então corre que ainda dá tempo de você produzir um presente personalizado aí pro paizão. Aproveitando, claro, que a gente acabou de receber mais de 40 guardanapos, modelos diferentes, atemporais, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então, uma boa aula! Então vamos começar? Eu já preparei passando gel envelhecedor em toda a minha base interna e na parte inferior da minha bandeja. Então, apliquei toda uma camada aqui, nessa parte aqui de baixo também. Inclusive, te convido a assistir em outras aulas como aplicar o betume ou gel envelhecedor, que é muito fácil, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai lixar. Então, eu vou pegar uma esponjinha aqui que tem a lixinha, né? Na verdade, a lixa que tem a esponja para ficar mais confortável. E vou lixar toda essa superfície onde eu apliquei o gel envelhecedor. Principalmente aqui nessa bordinha. Então, vai passando em todos os cantinhos para garantir esse acabamento perfeito aqui. Certo? E aí a gente vai tirar então o pó para aplicar o próximo passo. Então, a minha proposta, como eu já havia compartilhado, é utilizar o guardanapo, né? A gente vai fazer essa bandeja com motivo masculino. Mas, para aplicar o guardanapo aqui, o ideal é ter o fundo claro. E eu vou aplicar da seguinte maneira. Eu vou usar a tinta PVA, em especial uma cor beijinha. Então, eu vou colocar aqui no pratinho. O nome dessa cor é Geada. E eu vou fazer lateral por lateral. Para isso, eu vou utilizar uma técnica que a gente usa com esse rolinho, que é um rolinho de cortiça crua. Então, eu vou aplicar a tinta PVA
e vou passar esse rolinho para ele fazer um efeito e aplicar uma textura no nosso fundo. Então isso vai trazer mais uma camada para nossa aplicação de decopagem. Então eu vou pegar um pincel de sedas mais durinhas mesmo. E vou aplicar essa tinta em quantidade, tá? Então, ó. Direto no MDF. Já deixei meu guardanapo aqui. Então, ó, perceba que eu aplico com uma certa quantidade. Então, apliquei, alinhei aqui um pouco, vou ver com a tinta ainda úmida e ó, vou passar o rolinho. Não tem segredo, ele faz um efeito totalmente irregular, mas fica muito bacana. Então, eu vou aplicar tanto assim na vertical, como na horizontal, como eu tô fazendo agora. Qual que é o segredo? Quantidade de tinta. Então, percebam que eu não pintei essa peça, eu depositei tinta, né? Eu fiz com uma certa generosidade. E eu vou repetir esse processo por volta de toda essa bandeja. Então, vou secar e vou fazer lado a lado esse mesmo processo. Então agora, enquanto eu vou fazendo nas outras laterais, eu vou convidar vocês a assistirem um pouquinho dos modelos de guardanapo que chegou aqui no Ateliê de Coisas. Vocês pediram e nós atendemos. São mais de 40 estampas de guardanapos importados para a sua decopagem ficar ainda mais perfeita. Uma técnica atemporal que eu tenho certeza você vai se apaixonar. Vem comigo conhecer alguns dos muitos modelos disponíveis aqui no Ateliê de Coisas, tanto na nossa loja física como na nossa loja virtual, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Corre lá! E aí, gostaram? Bom, eu já escolhi a minha estampa aqui, que é essa com tema de churrasco. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir esse guardanapo e vai remover, vai descolar aqui, né, as duas películas brancas, tá? Muitas vezes elas vêm unidas, não é o caso desse aqui, por exemplo. Esse veio soltinho, mas sempre existe duas películas brancas, tá? Você pode
forçar bem aqui o cantinho, que ela costuma descolar, tá? Dá também pra sujar a pontinha do dedo na cola branca e segurar aqui também, que ela sai com facilidade. Então, ó, vou remover uma, duas. Então, pra gente fazer a nossa decupagem, nós vamos precisar sempre remover as folhinhas, tá? Vou deixar aqui de lado. Por quê? Porque eu já até comecei aqui a colar uma lateral. Olha que legal que tá ficando já aqui a minha bandeja. Então, eu usei o limite do guardanapo, colei, ó, aqui ficou uma partezinha em excesso que eu vou lixar para remover. E agora eu vou terminar de colar todos os lados e as emendas aqui com você. Então, vamos lá. É importante também que eu tenha em mãos um saquinho, porque o saquinho também vai me ajudar agora nesse momento, tá? Um saquinho, uma embalagenzinha assim. Então, ó, essa foi a parte que eu já havia usado. Então, eu vou ir utilizando aqui essa parte aqui, ó. Até pra fazer um contraste, tá? Então, ó, eu vou pular do meio pra cá e depois ainda vai precisar de mais uma emenda aqui nessa lateral. Como ele é bem estampado, vai ficar tipo um patchwork, o que dá um efeito muito legal. Então, vou utilizar o verniz acrílico brilhante, que é aquele que a gente usa para acabamento final, tá? O guardanapo eu gosto bastante de colar com ele. Porque ele é mais fluido, eu acho mais fácil. Então, a gente vai passar na extremidade, onde vai aplicar. E eu vou vir aqui e vou posicionar, ó. Posicionar. Ladinho com ladinho, tá? Não vou puxar muito, só vou dando uma ajudada aqui. E agora vem a parte, o pulo do gato, que é aplicar o saquinho aqui. E com a ajuda do próprio guardanapo que eu removi, eu consigo fixar melhor aqui, ó. Esfregar, para reduzir as fuguinhas, tá? Mas assim, gente, lembrando que é normal ele fazer algumas marquinhas. Porque o guardanapo, ele é bem fininho, diferente, né, do papel de scrapbook. Ele muitas vezes faz umas ruguinhas. Aqui, onde ficou soltinho, eu já posso aproveitar e passar com o auxílio do meu pincel, ó. Vou reforçando o verniz aqui, ó. Tá? Feito a parte de baixo com o verniz, eu vou reforçar também a parte superior. Então, ó, vou vir com o meu bolinho. Vou passar também aqui. E mesmo com o verniz úmido, eu aplico meu saquinho e dou mais uma reforçada para diminuir essas ruguinhas, né? Para baixar essas ruguinhas. Então, a chance de diminuir as ruguinhas são bem menores. Ele ficar embugado. Então, eu venho devagarzinho, porque fica mesmo mais delicado. E aí sim, eu vou secar para eu lixar esse excesso. Então, onde for necessário, eu vou com o pincel. Vou secar para lixar essa parte e a parte superior.
E agora a gente vai lixar esse excesso. Então, tanto aqui na parte inferior, como na parte superior. Facinho de remover. Agora aqui, internamente, a gente vai com a lixinha de unha. E aí, com a lixinha de espuminha, essa lixinha portuguesa, a gente vai, ó, e remove os outros. Então, já fizemos desde aqui, né? Aqui, dei mais uma emenda aqui e uma última aqui. Vamos entender aqui se é possível usar essa parte, né? De maneira que eu possa já diminuir aqui um pouco. Então, ó, eu vou vir aqui. Vou fazer uma dobrinha. E já vou fazer esse corte aqui para facilitar a minha colagem, tá? Então, fiz aqui manualmente uma marcação mesmo. Porque como o guardanapo muitas vezes ele acaba cedendo, então se for necessário a gente, né, dá uma puxadinha nele. Então, ó, vamos lá. Vou reforçar aqui pra ver. Isso mesmo, ó. Vai dar certinho. E aí a gente vai então pro último lado da nossa aplicação. Então, vou vir aqui, eu vou posicionar o mais próximo possível aqui da minha colagem, do meu recorte. Certinho. Novamente com o meu saquinho. E ó, vem reforçando até onde está faltando. Então, sempre é bom
ter a proteção do saquinho entre a camada que a gente está reforçando aqui, né? Seja um paninho, seja uma espátula, sempre é bom ter essa proteção. Feito isso aqui, a gente vai, ó, aplicar mais verniz para colar bem perfeitamente. E aí, por último, a gente vai esticando aqui com o saquinho. Agora secar, lixar o acabamento e aplicar mais camadinhas de verniz, tanto por dentro quanto por fora. Então, enquanto eu vou fazendo mais esse processo aqui, conheçam mais uma linha de produtos aqui do Ateliê de Coisas. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor aos seus objetos de decoração. A Chalk Paint é sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. Voltamos. Já apliquei então aqui o verniz na minha peça, apliquei por fora, em tudo, mais camadas, e aproveitei, ó, para passar uma bordinha de tinta preta aqui, para dar um detalhe. E aí, por que não pensei em fazer uma aplicação temática na nossa bandeja? Então, a gente tem diversos apliques aqui no Ateliê de Coisas, e aí eu decidi que vou pintar esse daqui, vou pintar de preto, pra gente aplicar numa lateral da nossa bandeja. Então, tinta preta PVA aqui, vou pegar o meu rolinho e a gente vai finalizar, então, esse detalhe juntos aqui. Então, ó, com o rolinho bem leve, pra gente não entupir os apliques, as palavrinhas. Vou secar, vou reaplicar e vou envernizar. Rolinho sempre sequinho, ó. Então, com a lixinha de espuminha, vai dar uma lixada. E mais uma camada.
secar e vou aplicar o verniz. Depois eu volto pra gente finalizar a colagem. E agora que tá envernizadinho, a gente vai somente finalizar colando com cola branca aqui nessa extremidade. Vou passar a cola branca mais nessa parte aqui dos contornos maiores. Pra fixar bem aqui. Então, vamos mais ou menos aqui. A olho. Por mais ou menos meio minuto. É isso. Mais ou menos centralizado aqui. E olha lá. Finalizamos. Agora é só encher de gostosuras e presentear extremamente personalizado. E aí, gostaram? É um passo a passo gostoso de fazer e ainda super personalizado, né? Aproveitem essas dicas para aplicar com outros motivos. Então eu convido você a entrar no nosso site e conhecer toda a linha de produtos, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Lá você encontra uma variedade de todos os produtos de artesanato. Nosso convite fica para semana que vem, às 16 horas. Eu te espero para mais um programa. Até mais!